Olhem, eu queria muito que este vídeo tivesse a sair no Pokémon Day, mas a produção de um vídeo demora muito tempo. E eu sou muito preguiçoso ao mesmo tempo, então vamos fingir que hoje é Pokémon Day. E olá, maltinha! Espero que vocês tenham passado bem o vosso Pokémon Day. Eu tenho certeza que se vocês são fãs lunáticos por Pokémon, como eu, vocês já devem ter ouvido falar dos infinitos mangás de Pokémon. E a maioria deles não durou uma geração. Mas teve um deles, umzinho, que se destacou e dura até hoje. É claro que eu estou a falar de Pocket Monsters. Ok, brincadeira, né, minha gente? Obviamente estamos a falar de Pokémon Adventures. Ou Pokémon Special. Ou PokéSP. Chamem como quiserem. Provavelmente vocês já ouviram falar desse mangá. Vocês já ouviram com o clássico comentário de: o mangá de Pokémon é muito violento e muito dark. Ele tem Pokémons a serem perfurados, Pokémons a serem cortados e líderes de ginásios crucificados. Ai, que informação dramática. E o meu eu de uns anos atrás, ao ouvir esses comentários, ficou interessado, já que afinal para mim há uns anos atrás algo ser dark e violento era igual a ser adulto. E ser adulto era igual a ser fixe. Eu era muito inocente, ok? E então fui ler o tal mangá de Pokémon. Mas decepcionei-me. Afinal ele não era nada do que falavam. E ainda bem! Pokémon Adventures é muito mais do que toda a gente fala. E eu atrevo-me a dizer que até é a melhor adaptação do universo Pokémon que nós temos na franquia. Na minha opinião, claro. Neste mangá nós acompanhamos a história dos protagonistas do jogo, mas hoje eu não vou falar de todos eles. Eu queria focar em um específico, o primeiro, Pokémon Red, Green e Blue. Aqui nós acompanhamos a história do Red, não esse Red que vocês estão habituados. Este Red, aquele que não usa reticências. Red é um miúdo que vive em Pallet, com o sonho de capturar todas as espécies de Pokémon existentes. E também é considerado o melhor treinador de Pallet. E esse título enche bastante o ego dele. Mas a vida dele muda completamente quando um certo dia ele encontrou um bando de marmanjos a falar sobre um certo Pokémon mítico na floresta. E o miúdo, como não é burro nem nada, é óbvio que foi aproveitar a sua chance. O Red já estava convencido que iria capturar o Mew, mas quando ele encontrou o Mew já estava a lutar com alguém. E esse alguém era o Green. O Green estava a usar o seu Charmander contra o Mew. Sim, este Red não vai ter um Charizard. E ele até começou bem, ele começou por atacar o Mew, mas recuou o Charmander na hora. Não entendi do porquê, ficando furioso, já que na mentalidade do Red o Green iria conseguir capturar o Mew. Então o Red lança o seu inicial contra o Mew. O Poliwhirl. Por essa vocês não esperavam. Ele tenta enfraquecer com o Poliwhirl, mas acaba que ele leva uma surra mundial do Mew. E ainda leva um ralhete do Green, já que o Green recuou o Charmander porque ele percebeu que o Mew estava níveis acima e iria ser impossível capturá-lo naquele estado. O Red percebeu que se ele quisesse ser um melhor treinador, ele precisa de ajuda. Então vai à procura do Professor Oak. Mas essa parte vocês já podem ler no mangá. Afinal este vídeo não é um resumo, então recomendo bastante a leitura para saber o que acontece a seguir. Só este pedacinho da história que eu contei já dá um gancho para eu falar da melhor característica deste mangá. Os personagens. Os personagens de Pokémon Adventures são muito carismáticos. E sinceramente, até hoje não encontrei um que eu odeie. Há aqueles 5 que eu mais desgosto, mas no total eu acho todos bastante engraçados. Por exemplo, o nosso protagonista, o Red. O Red é um miúdo corajoso, impulsivo, mas também muito altruísta e compreensivo com os seus Pokémon. Apesar de algumas vezes ele ter um nariz um pouco empinado. Nós passamos a maior parte do tempo na visão dele, na sua jornada pela região de Kanto, a derrotar os membros da Team Rocket, tal como nos jogos, mas de uma maneira um pouco diferente, já vamos falar disso. A vê-lo capturar novos Pokémon e a compreender mais sobre os Pokémon, já que aqui no mangá eles gostam bastante de usar as descrições da Pokédex para várias situações que vão acontecendo ao longo da história. E sinceramente, o Red é um personagem bastante divertido de se acompanhar. Mas do que seria feito um bom protagonista sem um bom rival. E o Green realiza esse trabalho com perfeição.
Diferente dos jogos onde o Green é só um puto chato que aparece toda a hora a dizer que é melhor do que tu, mas depois leva na boca e vai embora. O Green aqui do mangá realmente é um bom treinador e um melhor personagem. Eu não vou entrar em muitos detalhes. Já no primeiro capítulo temos uma pequena amostra disso, em que vemos que, mesmo sem o Mew atacar, ele percebe que o Mew é níveis acima dele, então já recua logo na hora. Ele e o Red não são bem o oposto um do outro, afinal eles têm bastante características em comum. Ambos são bons treinadores, ambos lutam pelo mesmo sonho, mas podem notar várias diferenças entre eles. Por exemplo, num capítulo aleatório, o Red e o Green encontram uma Kangaskhan e o Green imediatamente tenta capturar essa Kangaskhan e por isso inicia uma luta. Mas o Red durante a luta percebe que o Kangaskhan estava a tentar proteger alguma coisa. E claramente para quem já conhece o Pokémon sabe que ele estava a proteger o seu filho. O Red tenta parar a luta, mas o Green acha que o Red só queria ficar com o Kangaskhan para ele, então continua. Então por isso o Red para a luta à força, ajuda o filho do Kangaskhan que estava envenenado e deixou o Kangaskhan ir embora. E o Green, vendo isso, resmunga que se o Red não tivesse se metido, ele poderia ter capturado o Kangaskhan numa boa. Mas o Red diz que se o adversário estava envenenado, não valia muito a pena lutar. Algo que o Green não diz, mas no fundo ele concorda. Em outro capítulo aleatório, o Red e o Green sem querer trocam as suas Pokébolas e um fica com os Pokémons do outro. Durante o capítulo nós podemos ver que os Pokémon do Red facilmente obedecem às ordens do Green e são até bastante amigáveis com ele. Diferente dos Pokémons do Green com o Red. Eles são bastante agressivos com o Red e não querem de forma alguma ouvir as ordens dele. E mesmo quando ele tenta ser amigável, eles não vão na onda. Poxa, o gajo até chamou-os para nadar e mesmo assim cagaram completamente para ele. E no final do capítulo eles trocam novo de equipa e nós vemos que cada um fez um efeito na equipa do outro. Enquanto os Pokémons do Green ficaram mais amigáveis com ele, os Pokémon do Red começaram a levar os treinamentos mais a sério, a ponto que até assustavam o Red. Enquanto um é mais focado no seu objetivo, o outro não se preocupa em parar para ver o que está à sua volta. E enquanto um é mais amigável com os seus Pokémon e tenta aproveitar a sua companhia na sua jornada, o outro já tem uma relação mais de domador e monstro. Não vejo o Green como um mau da fita, afinal ele não é, ele só tem uma maneira diferente de olhar para o que se passa à sua volta. Afinal, todos nós temos. Mas não posso deixar de dizer que, na minha opinião, já é um ótimo exemplo de rival. Ambos lutam pelos mesmos objetivos, só que de maneiras diferentes. Eles não precisam só odiar, nem se adorar, mas não deixam de ter um grande respeito um por outro. E para mim, isso já é o bastante para serem ótimos rivais. Antes de acabarmos de falar dos personagens, vamos falar da personagem que acaba com este trio e também a minha favorita de todo o mangá, a Blue, astuta, ágil, uma ladra de primeira, provocadora e também muito, mas muito engraçada. Essa, meus amigos, é a Blue. E se vocês jogaram os jogos originais de Red, Green e Blue, vocês vão saber que esta personagem não existe nos jogos. Ou pelo menos era para existir. Oficialmente ela era para ser a protagonista feminina de jogos, só que o design dela foi descartado da versão final do jogo, mas foi reutilizado aqui no mangá e futuramente voltou a aparecer lá em Fire Red e Leaf Green. Infelizmente eu não posso falar muito da história dela, afinal ela só é realmente contada nos mangás seguintes, mas só o que eu posso dizer é que sempre que ela entrar em cena vocês podem garantir que vai ter bastantes reviravoltas e bastantes risos. Já falei bastante dos personagens, não falei, mas ainda não foi da parte mais importante de uma história. A própria história. A história fala basicamente sobre o dia a dia do Red, andando pela região de Kanto e juntando os 8 crachás, mas pelo caminho ele vai tendo alguns problemas com a Team Rocket. E diga-se de passagem, a Team Rocket do mangá é muito mais imponente do que a Team Rocket dos jogos. Aqui nós vemos eles a congelarem um Magmar vivo e a parti-lo aos pedacinhos. Nós vemos a fazer experimentos com Eevees e
Também vimos bastantes personagens que aparecem nos jogos, mas não têm muito destaque, a falarem sobre como eles ficam preocupados com as ações da Team Rocket. Na minha opinião, só por esta Team Rocket já vale a pena ler o mangá. E sem falar que 4 dos líderes de ginásio são membros da Team Rocket. Agora não vou falar quem porque senão é spoiler, mas já ficam com esse pequeno spoiler aí. Agora, saindo um pouco do assunto da Team Rocket, o mangá também faz bastantes referências às mecânicas dos jogos. Um bom exemplo é aquele capítulo que eu falei anteriormente em que o Green e o Red trocam de Pokémon. Nesse mesmo capítulo, o Green tinha uma Machoke, mas após o Red utilizá-lo em batalha, esse Machoke evolui para Machamp. Uma óbvia referência à evolução por troca. Em outro capítulo, a Team Rocket usa os 8 crachás de ginásio para controlar as aves lendárias, já que nos jogos sempre foi dito que os crachás tinham o poder de fazer Pokémons de níveis maiores obedecerem às suas ordens. E diga-se de passagem, nesse capítulo tem uma reviravolta de uma coisa que nem sequer aparece nos jogos. Um Pokémon completamente novo, mas eu não posso falar. Para isso vocês vão ter que ler o mangá para saber. Eu realmente admiro o trabalho que o autor teve com este mangá. Afinal, ele apanhou um jogo que era bastante simples na sua essência e conseguiu apanhar tantos detalhes como descrições de Pokémon, itens que não são muito importantes na história. Há vários personagens que mal aparecem nos jogos, que aqui são tão bem utilizados que dá uma nova vida completamente para aquele personagem. Algo que eu realmente admiro, como ele conseguiu apanhar aquele jogo, conseguiu criar toda uma história nova por cima. Isso também faz-me pensar como o facto de jogos como Pokémon, em que nós temos um protagonista que não fala, temos uma história até que simples, dá essa liberdade para nós imaginarmos as coisas que se passam ali por trás. Mas o mangá de Pokémon Adventures realmente dá uma nova visão ao mundo Pokémon que nós já conhecíamos tão bem que parecia que eu estava a conhecê-lo pela primeira vez. E por isso eu recomendo a ti, fã de Pokémon que ainda não leu o mangá, por favor, vai lê-lo agora, porque tu estás a perder uma das melhores obras que esta franquia pode proporcionar. Se tu estiveres um pouco decepcionado com a história dos jogos, ou se estiveres um pouco decepcionado com a história do anime, com certeza Pokémon Adventures vai te agradar, isso eu posso garantir-te. E se o Pokémon Adventure supostamente ser dark e violento, realmente tens umas cenas que são um pouco chocantes, mas são tão rápidas que tu nem ligas. Mas bem, maltinha, este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu realmente estou a tentar me habituar a este novo formato em que tenho que fazer um roteiro e tudo mais, então deem feedbacks aí em baixo, por favor. E se não estão inscritos, inscrevam-se para mais vídeos assim. E o meu nome é Yuto e vemo no próximo vídeo. Tchau!